Vamos então para a palavra do Senhor. Quero nesse momento convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 1. Segundo livro do profeta Samuel. Por que não fala segunda Samuel? Porque Samuel é livro, não é carta. Carta é feminino. Aí você fala segunda carta aos Coríntios. Agora livro, você fala no masculino. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 6. Amém? Com misericórdia. Amém. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Eterno: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gileá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gileá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também harpas, e com saltério, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estenderam-os a mão a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Feche os seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos e te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, tão maravilhoso de estarmos em tua presença, em tua casa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada pessoa aqui presente. Obrigado por estarmos juntos nesta noite em comunhão. Obrigado por estarmos juntos nesta noite em adoração ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque, Senhor, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem movido, o Senhor tem abençoado. O Senhor, ó Pai, é aquele que se faz presente em nosso meio. E neste momento nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, prepara os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma e entendimento para recebermos a tua palavra, Senhor. Ó Deus, a tua palavra que é a verdade, Senhor Deus, Pai, seja ministrada em cada vida desta hora. Senhor Espírito Santo, eu me coloco, me rendo, me sujeito ao teu senhorio e ao teu pastoreio. Senhor, faz de mim boca de Deus nesta noite, para falar ao teu servo, para falar à tua serva, Senhor. Me conceda a graça da palavra, da sabedoria, do conhecimento, a fé, o discernimento de espírito, a profecia, Senhor Deus, Pai, as operações de maravilha, Senhor Deus, os dons de cura, Senhor Deus, Pai, a fé, Senhor Deus, meu Pai, as variedades de línguas, as interpretações, tudo que é preciso e é necessário, Senhor, para que nesta noite recebamos mais de Ti, Senhor. Fala, Senhor, pois os nossos corações estão sedentos. Fala, Senhor, porque, Senhor, desejamos, Senhor, ansiamos, ó Pai, ouvir a Tua voz,
nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que em nome de Jesus, toda e qualquer distração caia por terra agora. Louvado seja Deus. Queridos, nesta noite eu quero meditar com a amada igreja sobre o seguinte tema. Porque muitas vezes, os nossos planos não dão certo. Porque algumas vezes planejamos alguma coisa e não sai nada do jeito que a gente planejou. Porque os planos falham. Quem aqui já teve planos que falharam? Projetou algo e não deu certo? Bastante pessoas. Planejar e não dar certo é algo terrível, na verdade. É algo que frustra. É algo que entristece a gente. E o texto que nós lemos aqui um plano que não deu certo. Um plano que foi frustrado. Nós vemos aqui que o rei Davi, ele tinha um plano, um projeto, ele queria trazer a arca de Deus, que estava largada de lado. Ele queria trazer para a cidade de Jerusalém. Ele queria fazer algo maravilhoso. E a Bíblia fala que, então ele prepara todo um projeto. E a turma com muita alegria no coração, eles vão lá buscar a arca do Senhor. E no meio do caminho, quando eles estavam festejando, quando eles estavam ali se alegrando, algo aconteceu, algo muito ruim aconteceu, que acabou com toda aquela alegria, que destruiu ali os projetos deles, que foi o momento em que Uzá então toca na arca de forma imprudente. A Bíblia fala que a ira do Senhor então se acendeu e ele morre fulminado pela presença de Deus. E o plano de Davi e de todas aquelas mais de 30 mil pessoas que estavam ali com ele fracassaram naquele momento. E Davi ficou triste, e Davi ficou sem saber o que fazer. É isso que realmente acontece nas nossas vidas quando os nossos planos não dão certo. Mas aí fica uma questão: por que será que os nossos planos algumas vezes não dão certo? Vocês que tiveram os planos frustrados, vocês se perguntaram: por que não deu certo? Por quê? Algo que eu queria tanto, que eu planejei tanto, até mesmo orou, até mesmo ali buscou e não deu certo. Por que será que muitas vezes os nossos planos são frustrados? Então aqui no texto, na palavra do Senhor, traz para nós aqui algumas situações das quais nós devemos entender, das quais nós precisamos meditar, para que nós possamos então, diante das situações que vêm contra as nossas vidas, nós então lutarmos, nós então acertarmos, para que os nossos planos venham ter êxito, venham ter sucesso. Porque uma coisa eu sei, que Deus não nos chamou para que nós venhamos a viver num fracasso. Deus não chamou ninguém para viver uma vida miserável, uma vida de destruição, uma vida de derrota. Deus não nos chamou para viver com a nossa cabeça baixa, não. Deus nos chamou para que nós possamos andar de cabeça erguida. Deus nos chamou para nós vivermos uma vida abençoada, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mas uma vida de certeza que no fim, de tudo o que nós estamos enfrentando, a vitória é certa, porque o Senhor, Ele é nas nossas vidas. Porque os planos falham. Aqui o texto, nós podemos ver aqui no texto, versículo 3, um primeiro motivo. Os planos da gente falham porque muitas vezes a gente planeja mal. Porque muitas vezes, ao executarmos aquele projeto, aquele plano, aquele sonho, fazemos de forma errada, mesmo que seja vontade de Deus.
Davi, quando ele então se estabelece o reino dele, e ali então ele teve paz, né? Ali já Saul já tinha morrido, os inimigos que queriam destruí-lo já não tinham mais forças, ele estava ali, né, estabelecido como rei de Israel. Então ele, no seu coração, ele tinha um desejo muito grande, o desejo de restabelecer o culto ao Senhor, porque a arca do Senhor já estava há mais de 20 anos largada. Na época de Eli, os filhos de Eli pegaram a arca da aliança e levaram para o campo de batalha. Os filisteus venceram a guerra, sequestraram a arca, levaram a arca do Senhor para Gaza, e lá então Deus, né, ele trouxe peste para todos os filisteus, e eles pegaram a arca do Senhor e levaram embora e devolveram a arca do Senhor, mas não devolveram a arca do Senhor para o tabernáculo que ficava lá em Siló, não, levaram lá para Shiloh, levaram lá para um lugar lá e largaram a arca. E aí então pegaram Abinadab, o homem, e falaram: ó, cuida aí da arca. E a arca ficou 20 anos na casa deste homem lá. E aí então Davi desejava então restaurar o culto ao Senhor, porque o culto do Senhor estava incompleto. A arca da aliança, que representava a presença de Deus na terra, estava largada. O santo dos santos estava vazio. No tabernáculo não tinha mais a arca da aliança. Então o sumo sacerdote não podia todo ano oferecer o sacrifício de expiação anual pelos pecados do povo. 20 anos sem que o sumo sacerdote estivesse ali oferecendo o sacrifício do perdão da nação. Davi então desejava restaurar o culto ao Senhor, trazendo a arca de Deus, o símbolo maior da presença de Deus naquela época na terra, a arca, ali para a cidade de Davi, porque ele tentava no seu coração fazer, né, o templo, nós sabemos disso. Então a Bíblia diz que ele pegou então e chamou 30 mil pessoas. Ele então, a Bíblia fala que eram 30 mil escolhidos, que Davi então chamou. Fala: olha, escuta, fulano, estou te convidando para algo maravilhoso. Eu vou buscar a arca da aliança, você vem comigo? Aí a pessoa: uau, maravilha. Escuta, irmã, eu estou indo buscar a arca do Senhor. Olha, quer vir comigo? Você é minha convidada especial. Vamos buscar a arca do Senhor. Ele chamou 30 mil pessoas. Agora eu faço uma pergunta para vocês: é fácil convidar 30 mil pessoas? Com certeza não. Por mais que ele fosse um rei, estava cercado de milhares de pessoas, aquilo levou um tempo. Davi levou um tempo convidando as pessoas para buscar a arca. Davi, ele demorou um tempo ali convidando as pessoas, e aí ele chamou ali a turma do louvor e falou: olha, nós vamos cantar ao Senhor, aqui estão os instrumentos, olha, vamos cantar estes hinos. E pegaram lá e começaram: hino, tal, vamos lá. Prepararam tudo. Ele preparou todas as coisas, né? As pessoas não chegaram lá de qualquer maneira para pegar a arca. Houve um preparo. Eu quero que você entenda isso. Houve um preparo. Davi gastou tempo. Davi então projetou. Davi planejou. E então eles foram buscar a arca de Deus. E chegaram na casa de Abinadab e falaram: eu vim buscar a arca do Senhor, vim levar ela para Jerusalém. Nós vamos restaurar o culto, nós vamos fazer aqui uma mudança radical, e todo o Israel, né, vai adorar ao Senhor, porque a arca voltou ao seu lugar. Só que na hora de executar esse plano, né, estava errado. Davi não parou para ver como que deveria trazer a arca. Ele se preocupou em convidar, ele se preocupou em trazer os instrumentos, ele se preocupou em adorar.
estava uma festa, estava um momento gostoso, de grande alegria, era da vontade de Deus, mas a execução foi feita de forma errada. Muitas vezes nós temos projetos, nós temos sonhos, e são sonhos que até mesmo Deus nos permite, é da vontade de Deus, mas na hora de realizar o sonho, na hora de realizar o projeto, na hora ali, falta o quê? Falta nós sermos detalhistas, falta sermos vigilantes, e faltou a parte principal, perguntar aos sacerdotes, e ali como é que se deve carregar a arca da aliança, como é que se deve trazer a arca de Deus. E a Bíblia fala que eles pegaram e colocaram aonde? Num carro de boi, e foram lá na carroça. E justamente quando chacoalhou para o homem foi colocar a mão, porque a arca ia cair, ele morreu. Faltou esta sabedoria. Os nossos planos muitas vezes falham, porque falta a sabedoria nossa, buscar a direção do Senhor na hora de colocar em prática. Mas Senhor, é da tua vontade, Senhor, o Senhor que disse, Senhor, sabe, o Senhor falou no meu coração, eu tenho certeza absoluta que é do Senhor esse negócio, por que está dando errado? Porque algo deixamos de fazer, porque não se faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Há uma falha dentro de nós, de querer achar que Deus ele recebe as coisas de qualquer jeito. Não, Deus não recebe as coisas de qualquer jeito. Deus não recebe fogo estranho, Deus não recebe adoração estranha. Deus ele tem princípios, e nós temos que entender os princípios de Deus. Olha um outro exemplo aqui maravilhoso. Paulo teve planos que não deram certo? Sim ou não? Sim. E muitos desses planos que não deram certo na vida de Paulo, era ou não a vontade de Deus? A Bíblia fala que Deus ele chamou Paulo para levar a palavra aos gentios. Então Paulo sai com Barnabé na sua primeira viagem missionária, e ali então eles realizam uma obra grande. Muitas cidades foram visitadas por eles, fundaram igrejas, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Ele volta para a sua igreja. Paulo tinha igreja. Paulo não era um missionário sem igreja, desinvejado não, ele tinha igreja. Ele volta para a igreja dele. Qual que era a igreja de Paulo mesmo? Quem sabe? Antioquia da Síria. Ele volta para a sua igreja, Antioquia da Síria, fica um tempo ali, e depois então ele vai para outra viagem missionária, e ele sai para outra viagem missionária, e quando ele visita novamente aquelas cidades que ele havia fundado igrejas ali, e fortalece os irmãos, ele tinha uma intenção, ele tinha um plano. Ele queria ir para as regiões de Bitínia, ele queria ir lá para a Turquia, especificamente Paulo queria ir para a cidade de Éfeso pregar o Evangelho. E por que Paulo queria ir para lá? Alguém sabe? Porque lá a cidade de Éfeso era a capital religiosa da Ásia, porque ali se adorava a Diana dos Efésios. E Paulo sabia que se ele ganhasse aquela cidade para Jesus, ele sabia se ali então ele entrasse naquele lugar e destronasse a Diana, então a mensagem do Evangelho ia se propagar numa velocidade muito grande, porque ele ia destruir o centro religioso da Ásia. E a Bíblia diz então que Paulo estava indo para lá. O projeto de Paulo era ir para lá.
Mas a Bíblia diz algo tremendo, diz que Deus não deixou ele ir. Não vai para lá. Mas Deus, o Senhor mandou pregar o Evangelho. Lá eu sei que eu vou ganhar muitas almas. Agora você não vai para lá. Você vai para outro lado. Você vai para a região da Macedônia. Você vai pregar para os gregos. Mas Senhor, eu estou aqui do lado, 2 passos. Não, você vai para lá. E Paulo então não pode naquele momento pregar em Éfeso, porque Deus não o deixou e mandou ele para lá. Então aquele plano não deu certo. Por que será que muitas vezes os nossos projetos não dão certo, os nossos planos não dão certo? Algumas vezes, como eu já disse, na hora de colocar em prática, não fazemos direito, alguma coisa deixamos de fazer e aquilo falha, e aquilo traz tristeza, aquilo nos frustra, e até mesmo aquilo, coloca um sentimento de desistência em nossas vidas. O plano de Davi, quando não deu certo, ele ficou tão triste que ele largou a arca lá no meio do caminho. Tinha um casebre ali no meio do caminho lá, leva para a arca. E colocaram a arca na casa de Obed-Edom. Então a gente muitas vezes, quando não dá certo os nossos projetos, a gente fica triste e algumas vezes largamos de lado. Deixa aí no meio do caminho aí e vamos voltar à vida. Foi o que aconteceu com Davi. E muitas vezes é o que acontece com nós. Mas Deus, Ele quer dizer para mim e para você que nós não devemos ter este posicionamento. Não é um posicionamento que Deus Ele quer para mim e para você, não. Deus Ele quer que nós venhamos aprender qual o nosso erro e entender qual é o procedimento correto. Porque depois de 3 meses, quando Davi ouve dizer que a casa de Obed-Edom estava prosperando, que Obed-Edom ali estava, enriquecendo, que Obed-Edom, ali tudo na vida dele estava dando certo por causa da arca, Davi ele falou: peraí, mas como assim? Se eu que sou o rei, fui lá, não deu certo, e porque agora isso está acontecendo com Obed-Edom? Aí então ele se lembrou de procurar os sacerdotes, ele procurou ali saber como é que se trazia a arca de Deus, como se tratava a arca de Deus, e foi nas escrituras então que ele entendeu que a arca do Senhor não deve ser levada de qualquer jeito, nem por qualquer um. E então ele descobriu que tinha que ser carregada pelos varões, os varais, os pedaços de madeira que se colocavam nas argolas, e os sacerdotes que carregavam a arca. Aí ele fez as coisas certas, aí deu certo. E quantos projetos da gente que deu errado e a gente largou? E se a gente tivesse buscado sabedoria nas escrituras, hoje nós estaríamos vivenciando eles. Deus está nos dando aqui uma chamada. Vê aonde falhamos, para que nós possamos nos aprofundar na palavra do Senhor, para que nós possamos então fazer do jeito de Deus, não do nosso jeito. Davi foi fazer o projeto dele do jeito dele, não deu certo. Quando fez do jeito de Deus, tudo saiu às mil maravilhas. Porque as coisas não dão certo, os planos não dão certos? Porque muitas vezes, irmãos, não é propósito de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes ainda é desobediência nossa, fazemos por desobediência. Tem coisas que nós fazemos que Deus falou para não fazer. E a gente, sendo desobediente, vamos lá e fazemos. Na Bíblia tem muitos exemplos. Por exemplo, o patriarca Abraão. Deus virou para Abraão, chamou Abraão e falou: Abraão, você vai peregrinar na terra de Canaã. Essa terra é de Deus, essa terra é tua. Onde tu pisar a planta dos teus pés, é teu, é tua descendência, é dos teus filhos, é tudo teu. Então eu dei para você, Abraão, aqui a terra de Canaã. Anda e peregrina na terra de Canaã. Aí houve um dia que na terra de Canaã
teve dificuldade. Teve um dia que a terra de Canaã estava passando ali por um problema. E aí o que Abraão ele fez? Abraão ele saiu da terra de Canaã e foi para o Egito. Deus em nenhum momento disse que o Egito seria de Abraão. Deus ele disse que a terra de Canaã seria de Abraão e que Abraão deveria andar na terra de Canaã. E aí Abraão então ele decidiu ir para o Egito porque em Canaã estava tendo dificuldade. Quantas vezes nós fracassamos nos nossos planos porque estamos diante de uma dificuldade e achamos um caminho que talvez pareça bom e até em alguns momentos seja bom, mas depois vai trazer para mim, para você, sabe o que? Vergonha. Foi o que aconteceu com o patriarca Abraão. Abraão no Egito, ele passou vergonha. Abraão chega no Egito, a primeira coisa que ele faz é o que? É mentir. Porque ele temeu a vida dele. Então ali ele teve um plano com a mulher: olha, vamos falar que somos irmãos. Legal, fizeram ali, executaram o plano. Bacana, Abraão, ninguém mexeu com ele. Abraão prosperou lá, Abraão enriqueceu lá. Só que Abraão ele perdeu a esposa. A esposa dele já não era mais dele, agora era de Faraó. Abraão ali não tinha nada com aquela terra. Abraão estava fora do projeto de Deus, do propósito de Deus. Abraão estava em desobediência a Deus. E quando ali a trama ela foi descoberta, o que aconteceu? O faraó repreendeu Abraão. Ô Abraão, você é mentiroso. Olha o que você está fazendo aqui, olha o estrago que você fez aqui, a confusão que você fez aqui, Abraão. Vai embora, não quero você aqui não. E Abraão então teve que sair do Egito, sabe, com a cabeça baixa, envergonhado, sabe, ali com perdas, e ele voltou então para a terra de Canaã, por causa que o plano dele não estava no propósito de Deus. Mesma coisa Davi queria se engrandecer, Davi ele queria se exaltar, porque o reino dele era um reino grande. Ele falou: olha, eu vou fazer um censo. Aí Deus levanta o profeta Natan e fala: não faz não vou fazer. Deus usa a boca do general dele, Joabe, e fala: não faz não. Davi: vou fazer. Fez o censo. O que aconteceu? Davi quase destruiu o seu povo. Deus enviou a praga que estava matando milhares e milhares, e quando Davi olha na janela, ele vê lá o anjo de Deus, um anjo enorme, com a espada ceifando vidas, porque ele realizou algo, um projeto fora da presença de Deus. E tem um, que se você falar, qual é o top 10? Salomão ganha disparado do homem que mais saiu do propósito de Deus, o homem que mais executou planos fora dos projetos de Deus, foi Salomão. O mais rico, o reino mais glorioso, o homem mais sábio, mas também foi o mais desobediente. Quando Salomão se torna rei, herda o reino, e Deus havia dado o reino para ele. Deus visitou ele, e Deus falou para ele: pede o que você quiser, eu te dou. E ele pediu para Deus: Deus me dá sabedoria, e Deus deu uma sabedoria extraordinária para Salomão. Aí Salomão então ele pensa consigo: como é que eu vou fazer para expandir o reino? Aí ele teve uma ideia: não expandir o reino com espada, expandiu o reino dele pela política. Começou a se casar com as filhas dos reis. Foi até o Egito, se emparentou lá, casou com a filha do faraó. Foi até os sírios, se casou com lá. Cada lugar se casou com um monte de esposa de vários reinos, e assim ele expandiu o seu reino. Mas na lei de Moisés, fala que quando Deus desse um rei, levantasse um rei em Israel,
esse rei, ele não poderia se aparentar com nenhuma mulher estrangeira, com nenhuma filha de rei, com nenhuma. Todas as princesas teriam que ser filhas de Israel, porque essas mulheres iriam, levar o rei à idolatria, e foi o que aconteceu. As mulheres de Salomão perverteram Salomão então deixou de adorar a Deus. Como é que pode alguém que Deus visita, alguém que Deus fala com ele de uma maneira grandiosa, você ouve a voz de Deus, você tem contato com Deus, Deus fala para você: pede o que você quer e eu te dou, e ele recebeu de Deus, deixar Deus de lado e oferecer os seus filhos a Moloque, a adorar os Baal e todos os tipos de deuses estranhos. Foi o que aconteceu com ele. Desobedeceu a Deus, e todo o seu plano que ele tinha de expandir o reino dele caiu por terra. Salomão morreu, é claro, Salomão se arrependeu, virou um homem frustrado, virou um homem, cheio de mágoas, e quando ele morre, o seu filho não usufruiu nada da riqueza dele, nada da riqueza de Salomão. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, por ano, Salomão, ele recebia toneladas de ouro como tributos. Toneladas de ouro chegava aos cofres de Salomão como tributo, fora as joias preciosas, fora, toda a beleza. A Bíblia fala que na época dele a fartura era tanto que a prata não valia nada. Os reis vinham para ver a beleza dele, tudo aquilo acabou. Quando Roboão subiu ao trono, aquele plano já foi, acabou, destruiu. Porque Salomão, por mais que o trono dele teve glória, ele não andou nos propósitos de Deus nesses quesitos. Deus usou, mas mais ele falhou do que ele foi bênção, porque ele trouxe destruição, porque ele trouxe ali ruptura em Israel. Muitos propósitos há no coração do homem, mas somente o conselho do Senhor é que vai permanecer. Podemos pensar muitas coisas e tentar fazer muitas coisas, mas o que vai permanecer é o conselho de Deus, é o conselho do Senhor. Nós temos que entender que os nossos planos muitas vezes não dão certos, porque estamos totalmente desalinhados com Deus e também desobedientes aos seus projetos, à sua lei. Por que os nossos planos não dão certo? Porque muitas vezes, irmãos, é o diabo que está impedindo, muitas vezes é a mão do diabo que está atrapalhando. Põe para mim 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Olha lá, às vezes a coisa não está andando, porque nem é você, você que está fazendo errado, não é você que está fora do projeto de Deus. Às vezes está dando errado, porque o diabo está atrapalhando. Por isso bem quisemos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Paulo queria visitar as igrejas lá em Tessalônica mais de uma vez, e ele fala: olha, o diabo atrapalhou. Eu não fui porque o diabo atrapalhou, não deu certo. Nós temos que estar cientes,
E muita gente, infelizmente, acha que não existe batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual que é contínua, que nós travamos todos os dias. E muitas vezes o diabo está tentando frustrar os nossos planos, os nossos projetos. Muitas vezes o diabo está tentando colocar a mão dele, sabe? E nós temos que batalhar. Estamos numa guerra espiritual, uma batalha espiritual. Acredite nisso. Acredite que existe uma batalha espiritual acontecendo. O diabo ele não brinca desse diabo para tentar destruir a minha e a tua vida, não. Ele continuamente está tentando nos destruir. Então existe uma batalha acontecendo. Tem um texto maravilhoso que fala sobre isso. Daniel, capítulo 10, verso 13, por favor. Dez, 13. Isso. Olha lá, presta atenção aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui é o anjo de Deus falando com Daniel. Daniel decide fazer uma campanha de 21 dias de oração e de jejum pela libertação do povo de Israel, pelo povo que estava cativo. E o texto, depois vocês veem na casa de vocês, fala que quando Daniel começou no primeiro dia a sua campanha de oração, Deus então mandou o anjo, fala, vai lá e fala com Daniel, vai lá e explica para Daniel, e fala que o anjo então desceu do céu. Só que quando ele desceu, chegou o príncipe da Pérsia, chegou o principado da Pérsia, o demônio lá que estava sobre a Pérsia, que agia, influenciava a Pérsia, e ficou então guerreando com aquele anjo. O príncipe da Pérsia e os reis da Pérsia. Então havia um conjunto de demônios territoriais que estavam impedindo a passagem do anjo do Senhor, e o anjo ficou guerreando ali por 21 dias. Imagine, o anjo não conseguia passar, tentava passar e não conseguia, estava preso ali no meio da guerra. Foi quando então o Senhor enviou o arcanjo Miguel, ali então o arcanjo Miguel desce dos céus, vence ali os príncipes da Pérsia e escolta o anjo de Deus até chegar a Daniel. Batalha espiritual, guerra espiritual. Muitas vezes nós estamos no meio dessa batalha e estamos com os nossos olhos fechados. Paulo aqui está dizendo, olha, eu queria ir, eu estou fazendo um projeto para ir, plano para ir, mas o diabo está impedindo, está uma guerra. E o diabo ele vai tentar impedir que os nossos planos tenham sucesso. Ora, ele não tentou o Senhor Jesus no deserto? Ele não tentou o Senhor Jesus pela boca de Pedro? Só que isso também, irmãos, não é motivo para a gente ficar amedrontado. Isso também não é motivo para que nós venhamos, sabe, a ficar frustrados, não. De jeito e maneira. Porque nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. E quando eu estava meditando nesta palavra, e quando o Espírito Santo estava falando comigo nesta palavra, nesse momento ele falou, olha, fala para a minha igreja, fala para os meus filhos, que eles não têm que temer a batalha, a guerra espiritual, que eles não têm que temer, sabe, os intentos do maligno contra a vida deles, porque eu estou com eles, porque eu guerreio por eles, porque eu garanto a vitória na vida deles. Mas você tem que saber que existe uma batalha. Você tem que saber que muitas vezes os teus planos, sabe, naquele momento estão sendo
porque é o diabo atrapalhando. Mas isso não significa que ele vai te impedir, não. Significa que talvez aquele plano lá demore um pouquinho mais para acontecer. Precise ali de uma guerra maior, de uma intensidade maior, da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler alguns textos aqui. Primeiro com Isaías 43:13. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Está entendendo? Não há ninguém maior do que Deus. Não existe aquela ideia de que Deus e o diabo estão lutando, braço de ferro lá, ora está ali em cima, ora pegando. Não, o diabo não tem poder nenhum, autoridade nenhuma, ele não ousa, sabe, se levantar contra o eterno. A Bíblia diz que eles creem e tremem diante da presença de Deus. Ele não é louco, é burro. Ele chega diante de Deus, ele chega com respeito. Ele chega diante de Deus, ele chega com tremor, porque ele sabe que o Altíssimo é o Todo-Poderoso. E Deus fala que quando ele age, ninguém impede. Os céus, a terra, o inferno, tudo, e todos saem da frente diante de Deus. Então uma coisa que precisa mudar na nossa cabeça é, sabe, o diabo não tem nenhum poder, nenhuma autoridade diante do eterno. Braço de ferro ele briga com a gente. É comigo e com você que o diabo luta braço de ferro, não com o eterno. É com nós que ele luta braço de ferro. Mas mesmo assim, não fique na sua cabeça achando que olha, põe João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus dizendo: olha, no mundo vai ter luta, no mundo vai ter guerra, no mundo vai ter tribulação, mas olha, tenham bom ânimo. Significa o que? Não fiquem tristes, não fiquem amedrontados, não esmoreçam, não percam a fé, não retrocedam. Eu venci. Ele está dizendo: eu venci, eu venci. Nós já entramos na guerra, na batalha espiritual, nós já entramos como vencedores. Está entendendo? Você e eu já entramos como vencedores por meio de Jesus Cristo. Ele já garantiu esta vitória. Nós já entramos lá numa posição melhor a que Daniel estava em sua época. Entenda isso. Nós estamos numa posição melhor do que Daniel estava na época dele. Outro texto, Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem é que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos? Jesus. Jesus, ele tem todo o poder. Não é o diabo que detém todo o poder, não, é Jesus. Jesus está acima de todos os anjos. Jesus está acima de Miguel, está acima de Gabriel, está acima de todos. E Jesus está acima de todo o inferno. Jesus está acima de toda a morte. Jesus está acima de tudo. Ele venceu e nele nós somos vencedores. O diabo ele pode muitas vezes atrapalhar naquele momento, mas é momentâneo aquilo que ele está fazendo. Paulo não foi ali, conseguiu pregar na cidade de Tessalônica uma ou duas vezes. O diabo
Os nossos planos é momentâneo, gente, é momentâneo, é aquele momento, é aquela hora ali, mas não se preocupe, assim como Deus ele fez com Daniel, ele faz comigo e com você também. Coloca 1 João 4,4 agora. Olha lá. Filhinhos, sois de Deus e os atendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O diabo ele não ousa a se levantar contra o Espírito Santo de Deus. E é Ele que está em nós e habita em nós, se move em nós. E este Espírito maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, é Ele que garante a minha vitória, porque se o inimigo ele vem contra mim, contra você, ele estende a bandeira de vitória sobre a minha vida, sobre a tua vida, e fala: ei, esse não, esse está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Sabe quando o anjo ficou lá 21 dias, guerreando contra o príncipe da Pérsia, não conseguia passar, e Deus então manda Miguel. E é interessante que o arcanjo Miguel é aquele que luta diretamente com Satanás. Não é o Senhor Jesus que luta contra Satanás, porque o Senhor Jesus já o derrotou, já o destruiu. Satanás nem ousa a falar, a lutar contra o Rei da Glória. Ele ousou quando Jesus se fez carne, mas em sua glória Satanás nem ousa. Quem luta com ele é Miguel, o arcanjo Miguel e os seus exércitos. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel derrota Satanás e expulsa Satanás das regiões celestiais. E naquele momento Deus poderia ter enviado um outro príncipe, mas Deus então envia uma bomba nuclear. Deus envia ali, sabe, o que ele tinha de mais poderoso, o anjo mais forte que ele tinha ali de guerra, para socorrer o anjo de Deus. E para mim e para você, Deus nos deu um socorro muito maior do que Miguel. O teu socorro é 1 bilhão de vezes, 1 trilhão de vezes maior do que o arcanjo Miguel, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Rei da Glória. E ele colocou na minha boca, na tua boca, o seu nome. E quando você fala o nome dele, quando você fala o nome glorioso, o nome que está acima de tudo, acima de todos, os principados saem da frente, os demônios saem da frente, o inferno sai da frente, porque é o nome de Jesus. Este nome está sobre você, você está na nossa boca. Você recebeu essa autoridade. Por isso, irmãos, não fique com medo. É uma guerra, mas desta guerra nós temos um general. Desta guerra nós temos alguém que é por nós, que luta por nós, que nos esforça. E ali naquela guerra, ali nós estamos aprendendo. Muitas vezes nós estamos ali e a luta está travada, mas o Senhor está te treinando naquele momento. Ele não vai deixar o inimigo, ele vai além. Não, tem limite para ele. Tem limite para ele. Tem limite até onde ele pode atrapalhar, até onde ele pode pôr as mãos sujas. Mas chega o momento que o Senhor fala: chega, sai, bate e é tirado. Chega o momento onde o Senhor vira para mim, para você: agora filho, agora filha, levanta e brada como um leão e usa o meu nome, usa a minha autoridade e mande embora agora, em nome de Jesus. Às vezes os planos não dão certo, porque o diabo está atrapalhando. Mas isso faz parte também para o nosso crescimento. E por último, para me terminar aqui, porque às vezes nossos planos não dão certo? Porque muitas vezes quem vai impedir não é a gente fazer errado, não é a nossa desobediência, não é o diabo. Muitas vezes dá errado, sabe por quê? Porque é o próprio Deus.
que não deixa. Sabia disso? Existe algo que é chamado de vontade absoluta de Deus. Existe algo que se chama soberania de Deus, vontade absoluta de Deus. Algumas vezes Deus, Ele fecha a porta, Deus, Ele mesmo que impede, porque Ele tem algo maior, ou para nos proteger, porque Ele sabe que talvez aquilo nas nossas vidas vai trazer uma destruição, vai trazer para mim e para você algo que vai até mesmo nos tirar da sua presença. Coloca Isaías 55, 8 e 9. Livro do profeta Isaías. Olha o que Deus ele fala. Acompanhe na tela, por favor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: olha, eu vejo além do que você vê. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu faço em sua vida é maior daquilo que você, sabe, está tentando fazer. Então muitas vezes é o próprio Deus que impede. E é tremendo porque nós temos que ter discernimento para entender isso. Olha aqui, eu citei o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele por 2 vezes, aqui nós vemos aqui o exemplo dele, os projetos dele não dando certo. Primeiro, quando ele queria pregar na região da Betínia, a Bíblia diz que foi quem que pediu Paulo? O Espírito Santo. Foi Deus que deixou. Não, você não vai lá. Agora não. Não é o momento. Tinha um propósito de Deus ali. Tinha um propósito de Deus mandando ele para a Grécia, para a Macedônia. E lá então, Paulo, então ali na Macedônia é usado pelo Senhor, é usado em Corinto, é usado em Atenas ali. E ali era maior. Ali os principados, ali o mal era muito maior do que havia em Éfeso. Paulo achando que alcançando o primeiro Éfeso ia ser fácil, e Deus falou: não, primeiro você vai lá é pior. Ele foi no foco. A cultura era grega da época, os deuses eram gregos da época. O império era romano, mas a cultura era grega. E Paulo pregou no Areópago. Paulo então prega ali, e a Bíblia fala que muita coisa aconteceu. Vidas foram ganhas, obreiros preciosos Paulo ganhou para o Senhor ali, Priscila e Áquila, que foram obreiros tremendos no ministério dele. Enfim, porque Deus, na sua soberania, Ele sabe o que é melhor. Então Paulo, ele foi barrado pelo Senhor, e também houve um momento que nós vimos aqui, que foi o próprio diabo. Temos que ter discernimento para saber quando é o Senhor e quando não é o Senhor. Aí nós precisamos ter comunhão com Deus. Aí é onde está, onde entra, sabe, a nossa entrega ao Senhor, a nossa obediência ao Senhor, para que nós possamos então entender os planos e os caminhos do Senhor, para que, sabe, para que as coisas em nossas vidas tenham êxito, os nossos projetos venham ter vitórias e nós não venhamos além daquilo que Deus Ele tem falado para as nossas vidas. E nós temos que aprender. Nesse mês de maio, eu até estava falando para minha esposa, né? Eu tive duas frustrações, né? Num determinado projeto. Eu falei: Senhor, realmente eu errei. O projeto era teu, o comando que o Senhor me deu, só que eu fui além.
Eu achei que eu podia dar um passo maior, e ali então eu entendi que eu preciso estar totalmente no centro da tua vontade. Eu estou falando de uma coisa pequena, estou falando de uma coisa simples, mas se eu não aprender, se nós não aprendermos no que é simples, no que é pequeno, então aquilo que vai ser grande, vai trazer grandes perdas e destruições para nós, como nós vimos aqui. No caso de Davi, que aconteceu com ele, no caso de Abraão, que a família dele sofreu, no caso de Davi, o povo inteiro sofreu, no caso de Salomão, que, um reino inteiro sofreu. Das pequenas coisas também nós temos que aprender, e dar glória a Deus, e falar: Senhor, esse caminho vai ser mais demorado, mas esse caminho ele traz segurança, esse caminho traz certeza, e esse caminho o Senhor está comigo. Esse caminho ele é mais rápido, mas esse caminho é escorregadio, esse caminho tem frustrações. Senhor, eu não vou nele, eu vou andar nos seus caminhos. Nós temos que ter discernimento, e Paulo mostra aqui discernimento para saber quando é o eterno e quando não é o eterno. Então, nas nossas vidas também, naquilo que nós estamos enfrentando, nós temos que parar para ver: peraí, é Deus ou é o inimigo que está agindo? Peraí, o que está acontecendo? Por que não está dando certo? Por que está falhando? Porque, peraí, estou vendo fracasso aqui. Eu preciso encontrar aonde está o erro. Eu preciso entender aonde está a minha dificuldade. E se está em mim, eu tenho que me reconhecer, me arrepender e falar: Senhor, eu vou andar no centro da tua vontade. Senhor, misericórdia porque estou desobedecendo. Senhor, misericórdia porque estou executando isso na minha vida fora da tua palavra. Eu estou fazendo errado, é a tua vontade, mas eu estou fazendo errado. Eu preciso acertar, eu preciso fazer direito, porque Deus não te chamou para o fracasso, não. Deus nos chamou para a vitória. Eu quero terminar um texto que todos nós conhecemos, Jeremias 29:11. Quem lembra o que está escrito em Jeremias 29:11? Ninguém lembra? Vamos colar na Bíblia? Tem que colar na Bíblia, né? Olha lá. Porque eu pensei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus está pensando de mim e de você? Coisas ruins? Não, nunca. Deus sempre tem pensamentos de paz. Algumas traduções, aqui a palavra pensamento é projetos. Deus tem planos para as nossas vidas, planos de bênçãos e de paz, e não de mal. Então Deus nunca está intentando o mal contra mim, contra você, não. Deus nunca está intentando, que eu e você sejamos envergonhados, não. Deus nunca está intentando que eu e você sejamos frustrados naquilo que almejamos, não. Mas Deus está trabalhando para que eu e você estejamos ali, andando em conformidade a Ele. Porque quanto mais nós estivermos andando em conformidade ao Senhor, mais então as coisas das nossas vidas estarão, aleluias, indo para o propósito eterno. A tua família, os teus projetos, os teus negócios, os teus estudos, o teu futuro, as tuas gerações, todos nós estaremos caminhando na presença de Deus. Se sofremos, ou é questões da vida, ou são questões que nós mesmos provocamos, ou são questões espirituais onde estamos falhando, mas nunca é Deus chegando para você e falar: olha, toma aí um castigo de presente, toma aí uma tribulação de presente. Não. Deus pode até permitir que a tribulação ela venha, porque Ele vai pegar aquilo e vai transformar aquilo em bênção em nossas vidas. Deus vai pegar aquela tribulação ali e Ele fala: tem tribulação na tua vida? Espera aí, você vai passar por ela, mas você vai passar de forma vitoriosa, você vai passar tendo um aprendizado, você vai
passar crescendo, você vai, sabe, passar, sabe, mostrando que você é luz, que você é sal, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que conhece o seu Senhor, o seu Criador e o seu Rei. Amém? Deus abençoe. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que em nome de Jesus Cristo, todos os teus projetos, todos os teus sonhos, sabe, venham ter sucesso. Todos, sabe, todas as lutas que você está enfrentando, você venha vencê-las no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é com você, Ele é conosco e Ele não nos deixa e jamais nos desampara, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.